Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 165 de Manhunter. Ni Yan brindou Cavaleiros Sem Cabeça por um dia inteiro. Falhando em completar a terceira tarefa ao tempo dos servidores estarem quase fechando, ele começou a pensar em como ele iria sair. Será que eu deveria morrer para ver se sou teleportado para fora? Talvez a chave para sair seja aquele santuário que eu vi. Mas se eu tentar entrar lá com minha força atual, eu estou praticamente pedindo para morrer. Sem ser capaz de chegar em uma solução, ele decidiu deixar isso para mais tarde e deslogou com um suspiro abatido. Logo depois de tirar o capacete do jogo, o telefone da casa tocou. Ei, você finalmente atendeu o telefone. Eu estive tentando te ligar por décadas. Bundão, aonde raios você estava? Por que eu não pude te chamar dentro do jogo? Tang Yao perguntou ansiosamente. Tive uns problemas. Acabei sendo sugado para dentro de um mapa especial. Não me espanta que eu não pude falar com você. Era perigoso? Colchete que fecha. Estou bem agora. Eu só não sei como sair de lá. Ah, entendi. É bom que você não esteja em perigo, de qualquer forma. Seria bem ruim se você morresse com seu nome ainda vermelho. Aliás, Heavenbreaker já chegou no nível 17. Aquele cara realmente tá dando tudo de si, tentando me passar no ranking. Ele tá upando bem rápido, mas no momento ele ainda não é capaz de te alcançar. Eu sei, mas quem sabe se esse será o caso mais tarde. É bem difícil upar sem o suporte da minha fada arcana. Tang Yao disse um tanto deprimido. A perseverança de Heavenbreaker realmente era de se elogiar. Ao mesmo tempo, sem sua fada arcana, a velocidade de grind de Tang Yao tinha diminuído consideravelmente. Ele não podia dizer com certeza se Heavenbreaker não iria reivindicar seu trono algum dia. Você achou algum medalhão Slaughterfiend? Ni Yan perguntou de repente. Nope, ainda não. Tang Yao soltou um suspiro desapontado. Ni Yan franziu sua testa. O nome de Tang Yao já estava tão vermelho que parecia sangue. Ele tinha que ser seriamente azarado para não ser capaz de achar um. Bem, só continue matando os sapos. Não é lá grande coisa se Heavenbreaker te passar. Todo mundo espera isso já que ele é o líder da Victorious Return. De qualquer forma, mesmo que ele te passe, nós podemos simplesmente passar ele depois. Um relâmpago de determinação atravessou o rosto de Tang Yao. Cerrando os punhos, ele disse, não. Eu não vou dar essa chance a ele. Não interessa como, eu não vou desistir sem lutar. Eu vou fazer ele sofrer com certeza. Um homem de verdade sempre tem sua vingança. Parecia que Tang Yao ainda tinha ressentimentos para com Heavenbreaker pela emboscada que resultou na morte de sua fada arcana. Esse gesto de Tang Yao lembrou Ni Yan do passado. Quando eles estavam no ensino médio, ele e Tang Yao foram abordados por um valentão fora do portão da escola e apanharam. Mais tarde, Tang Yao encontrou aquele valentão e retornou a surra em muitas vezes. Desse dia em diante, o valentão não se atreveu a causar problemas a eles novamente. Os professores da escola ensinavam os alunos a tratar inimizades com gentileza e tolerância. No entanto, desde quando era pequeno, o pai de Tang Yao dizia que esse ensinamento estava errado. Se você sofrer quaisquer injustiças, você terá que contar com suas próprias habilidades para retribuir. Eles o ensinam a agir com integridade, mas eu estou te ensinando a sobreviver. Não é uma questão de quem está certo ou errado. Porque no mundo real, essas crenças são tão finas quanto o papel em que eu e você escrevemos, ele sempre dizia. Como resultado, Tang Yao se tornou uma pessoa vingativa do fundo de seu coração. Obviamente, isso era somente para as pessoas que ele não gostava. Antes do nível 25, você não deve encontrar nenhum problema em manter a liderança, então continue treinando nos sapos escamados um pouco mais. De qualquer forma, só espera até eu sair. Ni Yan disse. Haviam milhares de coisas que ele não podia fazer enquanto estivesse preso dentro do mapa da quest. Bem, beleza então, tente sair logo, eu acho que vou estar por volta do nível 23 ou 24, talvez um pouco mais, na hora que eu limpar totalmente meu nome vermelho. Tang Yao disse. Ele realmente tinha matado muitos jogadores. Eu diria que por volta do nível 26 ou 27, assumindo que você está treinando eficientemente. Ni Yan deu seu palpite. Com uma quantidade de kills de quase 100, o nome vermelho de Tang Yao era realmente difícil de limpar. Poucos jogadores poderiam conquistar algo similar tão cedo no jogo. No futuro, magos teriam muito mais feitiços poderosos de dano em área. Alguns poderiam até matar centenas de inimigos com um só feitiço. Geralmente, tais jogadores não conseguiriam limpar seus nomes antes de entrar em outra batalha, então seus nomes estavam constantemente alternando entre diferentes colorações de vermelho. Independentemente disso, enquanto possuíssem influência o bastante, eles poderiam andar livremente em qualquer cidade, vila ou vilarejo. Ele conversou com Tang Yao um pouco mais antes de desligar o telefone. Logo, outro dia passou quietamente. E com o relógio marcando as 5 horas, ele botou o capacete do jogo novamente. Depois de retornar ao jogo, ele continuou a completar a tarefa 3, recebendo o título Undead Slayer avançado ao completá-la. Ele aumentava sua influência em todas as nações humanas por 5. Mesmo que a recompensa fosse boa, ele já estava semi-louco por ficar matando cavaleiros sem cabeça sem parar o segundo dia seguido. O que o deixava ainda mais louco era que ele havia recebido outra quest.
Tarefa 4: matar 6.000 cavaleiros sem cabeça. Como se estivesse preso em um pesadelo sem fim, Ni Yan estava por um fio de ficar insano por ver cavaleiros sem cabeça toda santa hora do dia. Ele brincou com a ideia de se matar e retornar para casa muitas vezes. Se um jogador ordinário estivesse preso em suas circunstâncias, então ele já teria cometido suicídio há muito tempo atrás ao invés de continuar nessas quests. Você não poderia nem upar nesse mapa. Oh, como ele desejava que ele pudesse simplesmente morrer. Ele aceitaria a penalidade de experiência com prazer. Ao menos ele poderia fazer algum progresso depois de recuperar suas perdas. Mas, ele não podia. Mesmo que fosse um mapa de quest, ele não estava certo se o capítulo da coragem e o capítulo da liberdade não dropariam após ele morrer. Já as coisas que requeriam sua atenção no Império de Viridian, ele podia fazê-las através de Tang Yao. Então, tudo estava progredindo de forma concisa. Dessa forma, não havia muito no que se preocupar. Outros 2 dias se passaram antes de Ni Yan finalmente completar a tarefa 4, a qual deu a ele o título Demon Hunter Jr. como recompensa. Ele examinou os bônus do título. Demon Hunter Jr. aumenta a influência em todas as nações humanas em 8. Reduz os status de toda criatura das trevas dentro de 5 metros do jogador em 10%. Que título incrível! Além do aumento na influência, a aura de debuff que reduzia os status de todas as criaturas das trevas em volta dele era além de incrível. Com relação ao seu crescimento futuro, 2 dias de seu tempo para o título Demon Hunter Jr. realmente valia a pena. Entretanto, não importa o quão bom fosse os bônus, Ni Yan só podia ficar sem palavras quando recebeu ainda outra quest. Tarefa 5: matar 12.000 cavaleiros sem cabeça. Mesmo que o título Demon Hunter Jr. fizesse matar monstros se tornar um pouco mais rápido para ele, 12.000 cavaleiros sem cabeça não era um número pequeno. Se eles fossem mobs de nível 30 normais, a experiência que ele receberia poderia fazê-lo upar diretamente do nível 17 para o 25. Ele checou os placares. Tang Yao era nível 23. Heavenbreaker era nível 22. E o resto era por volta de nível 20. Enquanto isso, ele ainda estava estagnado no nível 17. Mesmo que ele não estivesse progredindo no nível, ainda haviam algumas partes dentro dele que queriam seguir com essas quests. Se ele pudesse encontrar uma saída, ultrapassar os jogadores no topo dos placares seria uma tarefa fácil de qualquer forma. Ele tinha ficado em volta do santuário por muitas vezes nos últimos dias. Em diversas ocasiões, ele mal conseguia restringir sua vontade de entrar lá. Mesmo que morresse, ele finalmente poderia escapar desse lugar esquecido por Deus. Entretanto, sem falhar, o pensamento sobre as consequências disso o manteria em seu lugar. Quando os servidores desligaram, ele tirou o capacete de jogo e o colocou em sua cama. O grind sem fim dos últimos dias o havia deixado exausto. Por que é que você ainda não saiu? Tang Yao telefonou para ele novamente hoje e perguntou confuso. O GH, nem me fale. Eu acho que vai demorar um pouco até eu poder escapar. Ni Yan respondeu tristemente. Ele tinha subestimado e muito a quantidade de tempo que ele estaria gastando nessa quest. Mas que tipo de quest demora tanto para terminar? Tang Yao disse em choque. Uma que o faz andar por aí matando cavaleiros sem cabeça sem parar. Eles são todos mortos-vivos de nível 30. Ni Yan respondeu, sem saber o quão longa a quest seria ainda até ele sair de lá. Ele não tinha escolha se não tentar terminar as quests. Como estão as coisas do lado de fora? Colchete que fecha. Nada mal. Gu Huai disse que já comprou 16 propriedades em 7 cidades diferentes com o dinheiro da loja de poções Noite Estrelada. São todos lugares que você sugeriu, mas alguns deles já haviam sido pegos. Então nós só podíamos seguir em frente. Nós também avançamos lindamente para uma guild de nível 2. Sobre aquele seu time de elite, em que planeta você achou jogadores tão fodas? Eles limparam 10 dungeons em apenas 2 dias? Muitas delas em especialista, no mínimo em expert. Eu ouvi dizer que eles acabaram de completar Medusas Lair essa tarde. Meu Deus, esses caras são deuses? Tang Yao exclamou. Ele ficou maravilhado por Resplendente Blade Light, Líder Yang Seven e os outros. Ni Yan sorriu levemente. Isso está dentro de minhas expectativas. O equipamento de Blade Light e Yang Seven já estava no topo mesmo entre o topo, sem falar de suas habilidades. Quando eles fossem reunidos, eles teriam o potencial para explodir com uma grandeza imprecedente. Tang Yao começou a informar Ni Yan sobre o que estava acontecendo na guild. Por exemplo, as conquistas de Blade Light, Yang Seven, e o resto do time de elite não foram imediatamente reveladas para o resto da guild. Como você pode bem imaginar, quando foram, elas mandaram ondas de choque por toda a guild. 10 dungeons em especialista ou expert em apenas 2 dias? Que tipo de ideia louca era essa? Blade Light e os outros não tinham uso algum para a maioria do equipamento que eles encontraram? Então eles foram mandados para times auxiliares como o de Yulan. Com isso, os times auxiliares também estavam se desenvolvendo a uma grande velocidade. As Kickers United havia crescido rápido desde quando foi inaugurada. Mesmo que nem tudo fosse perfeito, com o cofre da guild já tomando forma, a loja de poções Noite Estrelada como patrocinador, e a incrível performance do time de elite, os jogadores ficaram ainda mais cientes de quanto potencial essa guild apresentava. Aqueles que já eram membros chamaram seus amigos, tentando fazer com que eles se juntassem à guild. Então quando a guild avançou para nível 2,
Tendo espaço para mais membros, outra onda de jogadores inundou o quartel-general da guild tentando se tornar um membro. O grande impulso das Kickers United, junto com o conhecimento de que eles estavam juntos da Holy Empire, deixou Victorious Return e Radiant Sacred Flame se sentindo extremamente inquietas. Portanto, pequenos conflitos estavam fadados a ocorrer. Na tarde de quarta-feira, muitos jogadores das Kickers United estavam upando quando foram emboscados por um grupo de jogadores da Victorious Return e foram mandados para o respawn no cemitério de Calore. Depois disso, os jogadores da Victorious Return começaram a dizer que mais cedo ou mais tarde as Kickers United seria definitivamente esmagada. Na quinta, jogadores das Kickers United estavam sendo insultados em vários lugares. No final do dia, mais de 60 membros haviam morrido. Na sexta, os insultos continuaram. As mortes ao longo desse dia superaram as centenas. Ainda que os membros das Kickers United estivessem em fúria, Gu Huai conseguiu temporariamente aquietar seus ânimos. Em tempos como esses, eles tinham que lembrar o status de Victorious Return como a guilda número 1 de Calore. Por ora, as Kickers United simplesmente não poderia comprar briga com ela. Afinal, se uma grande guerra entre guilds acontecesse, eles com certeza levariam a pior. Além disso, com Holy Empire colocando seus próprios interesses primeiro, eles não necessariamente se juntariam à luta. Gu Huai avisou todos os membros que, enquanto não fossem fortes o bastante, eles haveriam de aguentar silenciosamente. Ele até os avisou para esconder os emblemas da guild enquanto estivessem upando. Mas, alguns membros, que sentiam um pertencimento para com a guild, iriam orgulhosamente usar seus emblemas de qualquer forma, resultando em emboscadas pela Victorious Return. Entretanto, eles pelo menos iriam levar alguns com eles antes de morrer. Os frequentes conflitos criaram grandes tensões, como se estivessem antecipando algo maior. Victorious Return e Radiant Sacred Flame já estavam se coçando para uma guerra em larga escala. Dada a chance, eles com certeza não perderiam a oportunidade de causar um golpe fatal nas Kickers United. Enquanto isso, Ni Yan ainda estava preso dentro daquele mapa de quest. Ele deu tudo de si em matar cavaleiros sem cabeça. Ele não recebeu nenhuma experiência, nem pôde reduzir seu nome vermelho. Sua única consolação era que ele estava recebendo drops decentes.